Fala galera, me chamo Yuri Vaz e muitas pessoas me perguntaram se o Knip vale a pena. Inclusive vocês pediram para eu pegar e gravar um vídeo específico sobre ele. Dessa maneira, eu estou aqui para mostrar na minha ótica se vale a pena ou não investir no Knip. Lembrando que isso não é uma recomendação. Mas antes de analisar um fundo imobiliário, eu coloco aqui algumas considerações do que eu analiso. Eu analiso algumas das suas características e também alguns dos seus indicadores. Dessa maneira, eu vou mostrar o resultado dessa análise que eu efetuei sobre o KNIP11. Aqui está a minha tela com vocês e o primeiro ponto que eu analiso no fundo imobiliário, em razão das suas características, é o seu segmento. O Knip, para quem não sabe, ele é um fundo imobiliário, ou melhor, né, é o maior fundo imobiliário da nossa Bolsa de Valores e ele é do segmento de recebíveis imobiliários, ou seja, ele é um fundo de papel. Um segmento que eu gosto muito e estou preferindo eles do que os fundos de tijolos. Dessa maneira, o Knip conta com 98,4% do seu PL alocado em recebíveis imobiliários, 1,3% em cotas de fundos imobiliários e 0,3% em caixa. E a alocação para o indexador, 98,2% em IPCA. Isso eu acho bastante positivo, porque o IPCA ele é menos volátil do que o IGPM. Apesar do IGPM estar em mais de 37% acumulado nos últimos 12 meses, se formos olhar em 2017, 2009, o IGPM chegou a ficar negativo naqueles anos. Dessa maneira, além dos 98,2% do IPCA, ele conta também com uma pequena parcelinha, né, naquela parcelinha de risco de IGPM que corresponde a 1,5% e 0,3% na Selic. Então, praticamente desconsidera essa Selic aqui. Em relação à composição da taxa de juros do seu patrimônio líquido, temos que da taxa que está atrelada ao IPCA, ela está em IPCA mais 6,62% de taxa média de juros. E nas cotas dos fundos imobiliários, eles contam com indexador de inflação lá naqueles fundos e uma taxa média de expectativa de 7,4%. E a do Caixa corresponde a percentual do CDI, que está em torno de 100% da CDI. Lembrando que essa parcela de caixa ela sempre sofre a incidência do imposto de renda, pois esse valor fica investido em costas daqueles fundos de renda fixa. Atualmente, o portfólio do KNRI conta com 57 recebíveis imobiliários diferentes, ou seja, um portfólio bastante diversificado. E o que chama atenção não é só pela quantidade de ativos que ele possui no seu portfólio, mas sim a qualidade dos seus devedores, como por exemplo aqui a Electrolux, temos aqui o EZ Tower, para quem não sabe, o EZ Tower lá é uma grande laje corporativa, que inclusive está no portfólio de alguns fundos imobiliários. Comentem aqui para mim se vocês sabem quais fundos são esses. Temos aqui o edifício Cidade Jardim, Shopping Paralela, aqui do Iguatemi, temos aqui também o Shopping Cidade Jardim, temos, olha só, a JHSF, aquela queridinha que está listada na Bolsa de Valores, temos lajes na Faria Lima, então ele possui um portfólio com bastante qualidade. E nós temos que o seu patrimônio atualmente, na data de gravação desse vídeo, está próximo de 4,86 bilhões de reais. O nosso maior fundo imobiliário está na Bolsa de Valores. A cota patrimonial, de acordo com o seu último relatório gerencial, está em torno de R$ 103,15. Número de cotistas, quase 57 mil pessoas que investem no Knip, e a sua média diária de liquidez é uma das melhores da Bolsa, mais de 10 milhões por dia. E isso já dá uma segurança que nós vamos ver mais à frente na questão dos seus indicadores. Com base nessas informações, das suas características, eu chego na análise dos indicadores agora financeiros. E com isso eu conto que com algumas projeções, alguns cálculos que eu realizo através do modelo de Gordon adaptado que eu fiz para fazer minhas próprias avaliações de investimento. Dessa maneira, algumas informações que nós temos sobre o Knip, que seu PL está em 4,86 bilhões, ele possui mais de 47 milhões de cotas emitidas, valor patrimonial R$ 103,15. Seu preço atual de mercado está em quase R$ 108, que corresponde ao nosso primeiro indicador de preço, um PVP de 1,05%, ou seja, 5% acima do seu valor patrimonial. Ou seja, ele está sendo negociado com ágio no nosso mercado financeiro.
Temos aqui a questão dos seus juros e para chegar nessa razão de juros, eu levei em consideração o percentual do peso nos indexadores de inflação que compõem o portfólio dele, mas também aqui a taxa média de juros. Aqui eu desconsiderei o caixa e também as cotas de fundos imobiliários por ser uma parcela muito pequena do seu portfólio. Com base nisso, eu cheguei em algumas projeções de receitas mensais, receitas anuais, o custo desse fundo imobiliário, sendo que possui só a taxa de administração barra gestão de 1% sobre o PL e não possui taxa de performance, que é um bom sinal. Então, com base nas minhas projeções, eu cheguei que, para o longo prazo, a sua média de distribuição vai ficar em torno de 75 centavos para cada cota. E o que eu levei em consideração para chegar nessa média, Yuri? Eu utilizei com base no relatório Fox, divulgado no dia 31/5 de 2021, na qual prevê para a partir de 2024 o IPCA a 3,25% e o IGPM entre 3,84% e 3,72%. Com base nisso, projetei essa distribuição de 75 centavos por cota, que no preço atual corresponderia a 8,38% de dividend yield. Um bom dividend yield. Mas será que vale a pena investir nele no preço atual? Com base nisso, eu utilizei algumas premissas para chegar naquela famosa taxa de desconto, que é aquele valor que você acha que deveria receber, que seria o valor justo mínimo para você investir no ativo de renda variável. Com base nisso, eu analisei o risco de crédito do QNIP, sendo que possui um dos melhores devedores do seu portfólio, o risco de liquidez, ele negocia mais de 10 milhões de reais por dia, então o risco de liquidez dele é baixo, risco de mercado, por ser um ativo de renda variável, sempre tem um risco elevado de mercado, risco de diversificação, ele possui um portfólio bastante diversificado e até mesmo de boa qualidade, e o risco de pré-pagamento. Ele não possui um risco de pré-pagamento alto, pois as suas taxas de juros são baixas e ele está atrelado ao IPCA, que é um pouco menos volátil, e dessa maneira consegue controlar um pouco mais as suas operações, diminuindo bastante o risco do devedor chegar lá e fazer um pré-pagamento porque a taxa está elevada e quer buscar uma taxa mais baixa no mercado. Com base nisso, eu somei o resultado desses riscos com o nosso IPCA 2035, que seria aquele ativo livre de risco aqui no Brasil, que na data de gravação desse vídeo ele está pagando IPCA mais 4,1% de juros. Basta vocês irem lá no site do Tesouro para verificar essa informação. E como temos uma projeção de IPCA de 3,25%, eu somei com esses 4,1% de juros e cheguei nesse valor de 7,35%. Com base nisso, ao meu ver, a taxa de desconto do QNIP deveria ser de 9,5%. Só que com os dados atuais, ele está gerando dividend yield para o longo prazo próximo de 8,38%. Ou seja, então o valor intrínseco dele deveria ser de R$ 95,24, pois aí sim nós receberíamos que a taxa de desconto nossa de 9,5%. Mas vejam só, pessoal, que isso aqui não é uma verdade absoluta, pois estamos utilizando alguns fatos e elementos futuros, mas utilizando alguns dados também presentes, como, por exemplo, essa taxa de juros que está atrelado lá ao IPCA 2035. Pois se formos analisar o histórico, quando o mercado não estava com essa crise econômica e o mercado estava aquecido, final de 2019, um pouquinho do início de 2020 ainda, a taxa de juros do IPCA 2035 estava bem menos, ela estava até correspondendo mais ou menos à metade da taxa atual. Então, se efetuarmos um ajuste aqui, em vez de colocar 4,1%, mas colocar em torno de 2,1%, vocês podem verificar que aí o preço justo do QNIP seria elevado, ou seja, ficaria próximo da sua máxima histórica, que foi em dezembro de 2019. Isso justifica do porquê que ele chegou naquele preço. Inclusive, se formos analisar seu preço atual e verificar com uma taxa de juros futura um pouco mais controlada, que estava aumentando bastante, agora começou a ser reduzido, se formos colocar aqui, com base na projeção do relatório Fox, uma taxa de juros próximo de 3,1%, vocês vão verificar que ele vai estar próximo do valor atual dele de mercado, tendo só um downside, que é o que? Um potencial de queda, de desvalorização de 1,18% para poder ajustar com base nessas informações. Então, por isso que eu digo que isso não é uma verdade absoluta. E, ao meu ver, por se tratar de um fundo de papel, se você conseguir pegar no mesmo valor patrimonial,
já é um bom negócio. Se conseguir com valor descontado, aí você está fazendo um negócio melhor ainda, né? Visto todas essas características dele. Então, ao meu ver, para dar que voto de Minerva, sem querer influenciar alguém e passando longe de ser uma recomendação, eu acho que se colocarmos aqui uma taxa em torno de 6,5%, seria um valor mais justo e você teria um pouco mais de margem de segurança para trabalhar aí no longo prazo com esse fundo imobiliário. Então comentem para mim se vocês gostaram desse vídeo, se vocês já são cotistas do Knip, se vocês gostam dele. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo. E pessoal, agora nós temos aqui na tela final o nome dos padrinhos e madrinhas que estão apadrinhando o nosso canal. Fica aqui o nosso enorme agradecimento para essas pessoas que vêm apoiando nossos trabalhos a cada dia, uma vez que sempre estamos entregando um vídeo por dia para vocês aqui no YouTube. E caso você tenha interesse em também se tornar um padrinho aqui do canal, basta acessar o link da descrição desse vídeo